E aí pessoal, vamos gravar mais uma aula para UBI. Essa aula aqui a gente vai fazer uma aula de Python. Então na aula passada eu já mostrei para vocês, né, que para quem quiser Python dá tempo ainda, mesmo com... ela não é uma linguagem fácil, né, mas é uma linguagem simples e para quem já está aprendendo o terceiro não vai ter muita dificuldade. A curva de aprendizagem é menor. Então python.org, esse é o... E a gente tem aqui a parte de downloads para o seu sistema operacional iniciantes. Por exemplo, é um site que tem bastante informação, deseja realmente aprender, mas nessa aula eu como utilizar. Tem outros materiais, outros lugares de referência. No W3 Schools tem aqui o Python tudo. O criador do Python, senhor aqui, esse senhor Guido Van criou o Python lá em 1980, no século passado, 89, né? 89. Então ele lançou em dezembro de 89. Antes do Java ser lançado, o Python é uma linguagem moderna, não. A aplicação dele, uns 15 anos, a aplicação forte ciência de dados, né? Encontraram lugar, ficou popular. É uma linguagem antiga, mas que tem uma pegada moderna mesmo. Se tiverem curiosidade de ler sobre, é uma visão diferente em relação ao que era feito com linguagem C, né, com C++ depois. Mas o Java também vem nessa premissa aí que o James gosta. Então, da gente ter, da pessoa programadora ter menos preocupação em cuidar da memória, né, em reservar espaço no gerenciamento. Então, beleza, tá aqui eu novamente falando um pouquinho do Python. E agora a gente vai abrir o VS Code. Criei um arquivo chamado Python-OBI. Vou deixar disponível lá também no canal. Então essa aula aqui agora, que eu tô gravando, eu sou de Python. E depois na aula, a segunda aula que eu vou gravar depois dessa, aí eu vou falar de Python para OBI. Eu quero só fazer um overview. Então primeiro, no Python você faz comentários. Comentário de linha. Comentário de linha. Comentário de múltiplas linhas. Aspas simples. A IA me ajuda. Na verdade é o comentário de múltiplas. Você pode ir com aspas duplas. 3 aspas duplas. Gerar. Você consegue gerar um comentário que ele vai virar no final um comentário. Esse comentário aqui, você pode dizer assim, ó, comentários de bloco para documentação. Eu chamo de doc, aqui eles chamam de docstrings. No Java a gente tem o Javadoc. No Java você faz barra, asterisco, 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 barra. Isso é no Java, né? Isso é o Javadoc. Comentário de bloco. Então beleza, só desligar essas IA doidas. Então a gente tem aqui comentário de linha, comentário com mais linhas, comentário de linhas mais visando aí a documentação. Ele gera uma documentação. Tem como gerar essa documentação, né? Agora a gente vai falar de declaração de variáveis. Ele já fez aqui, ó. Nome igual, idade igual a 30, altura igual a 75, igual a true. Esses são os tipos de dados. Você deve estar se perguntando onde é que está aquela palavrinha do JavaScript, var, var nome. Então no Python você declara uma variável direta, escreve a identificação dela, você atribui o operador de atribuição e você recebe um valor quando ele é texto. Mas também pode ser aspas. E você, quando você tem duas palavras, a IA já adivinhou o que eu queria aqui. Quando você tem duas palavras, por convenção, nas primeiras versões do Python, se você pegar os primeiros cursos até do hashtag treinamento, no Bradesco, o curso do Bradesco, o primeiro curso do Bradesco, na verdade, não é do hashtag treinamento, o curso do Bradesco, da Escola Virtual do Bradesco, os primeiros cursos de Python, eles usam lá o camel case, né? Que a gente aprende no Java, criar uma variável com duas palavras. Agora, no caso do Python, snake case, então você usa um underline, então o nome completo e concatenar com a junção, né? Concatenação
quando você junta duas variáveis. Então agora a gente vai, com essas variáveis criadas, vai fazer aqui essa miguiar já tá. Tem uma coisa que eu quero diferente. Então aqui é idade, vou fazer com aspas simples, né? Mais idade. Então a gente vai ver aqui que o print, quando eu coloco o mouse em cima aqui do print, ele dá uma documentação rápida. Printa o valor para um stream e ele usa aqui, ó, um stdout, né? Que é a mesma, quem aprendeu Java aí, scanner, system out, print ln. Então aqui você tem o print, ele faz a saída, né, de dados, de uma cadeia de caracteres, né? Que ele fala de stream ali, né? Uma cadeia de caracteres. Então, esse print, ele tem argumentos. Se você colocar o mouse aqui de novo, você vai ver que onde está values, tem um asterisco aqui. Esse asterisco quer dizer o quê? Esse objeto é um objeto de um objeto complexo, tá? É um vetor. Então aqui você pode encadear esses valores, pode encadear mais valores. Então o print você usa com a vírgula. Esse é um valor, vírgula, outro valor, vírgula, outro valor, assim por diante. Você vai encadeando. Ou você pode usar concatenação, abaixo aqui. É que ele tá bugando, gente. É que ele não tá fazendo o que eu quero aqui. Porque a IA tá me atrapalhando. Eu só quero, isso que eu quero que vocês vejam essa diferença. Então eu tenho aqui o print usando vírgula e o print usando o mais para concatenar as ideias. Então eu posso concatenar com mais ou eu posso usar a vírgula. Você percebe quando você concatena, então eu vou dar o play. Então o Python, né, depois que você instalou o compilador, você pode rodar o programa com o comando Python. Python, espaço e o nome do arquivo. Python, o nome do arquivo é python-bi.py. Tá vendo que ele rodou, ó, nome João da Silva. Então ele rodou esse primeiro print da linha 21. Só que na idade ele reclamou, porque ele está falando que eu não posso concatenar string com inteiro. Então string, aquela palavra string que tem no Java, até no JavaScript, aqui no Python é str. E aqui o int de integer, né? Eu posso dar o play aqui também no VS Code, tem o playzinho do Run Code, se você instalou a extensão, tá, do Extension Pack do Python. Extension Pack, também instalou o Runner, Code Runner. Tem algumas extensões que vocês precisam instalar para garantir que você vai dar o playzinho com mais conforto sem ter que digitar, né, o comando Python no programa. Então, você pode dar o play e ele vai rodar também o programa que está aberto aqui. E aí deu erro. Então ele deu erro porque o Python ele é fortemente tipado. O que ele está entendendo? Que você aqui na linha 13 você guardou um valor string, str. Aqui também str, aqui também str. Aqui você guardou um número inteiro. Aqui você guardou um número float. E aqui você guardou um valor booleano. True. Vou fazer os comentários aqui na frente. Então aqui eu tenho string, que ele chama de str. Tá, aqui também, aqui. A string deixa literal ou texto. Aqui eu tenho um ponto flutuante e aqui eu tenho um booleano, lógico. E aqui, lógica é true, verdadeiro ou falso. Então, sempre com o T maiúsculo e o F maiúsculo, ao contrário do JavaScript. Então eu tenho aqui a saída, declarações de variáveis. Vocês viram que é bem simples, bem mais direto. Não tem que colocar um tipo antes ou var. É só dar o nome da variável, já a atribuição e o valor que você quer guardar ou receber. E o print, o printa ou com argumentos, ou concatenando, ou interpolando. Essa IA tá ouvindo a gente. Deixa eu interpolar aqui. Sugere, depois ele faz. Então tá vendo que ele interpolou aqui, ó. Ele coloca um Fzinho, esse F-string. E aí tem o texto, e dentro do texto você tem a interpolação da. A idade ainda tá dando erro, porque, não falei, né? Tô falando dos tipos e tal, e ainda continua o erro da idade. Por que a idade tá com erro? Porque você está tentando misturar texto com inteiro. Então, você não consegue, se você está usando concatenação. Ou você coloca vírgula, que ele já faz o truque aqui, ou você tem que fazer o caching aqui. Você precisa fazer a tradução, né? Fazer aqui
ele é inteiro, né, um número, aqui ele vai virar texto. Esse str envolvendo ele aqui. E aí a gente consegue dar o play, e aí sim, nome João Silva. Idade 30 anos, faltou um espacinho aqui. Altura 1 metro, com esse M é de 1 metro. Beleza? Então esse é o print. E no Java é o sysout, é o println, no JavaScript é o console. E o texto da ida de dados. A entrada de dados, ele já fez aqui, ó. Vou deixar um exemplo dele aqui. Entrada de dados. Variável recebe input, mensagem, digite seu nome, print, olá, aí ele faz a concatenação. Eu até fui chamado a atenção essa semana, eu puxaram a minha orelha, construtivamente, lógico, construtivo, mas que a gente, para vocês não optarem pela concatenação, sempre propiciar a linguagem oferecer suporte pela interpolação, como a gestão da memória, aí preparar uma aula para a gente ver essas diferenças, porque aparentemente essas 3 linhas fazem a mesma coisa. Por dentro, né? Aqui ele recebe 3 argumentos, aqui ele recebe um argumento concatenado e ele recebe um formatado. Então você tem, quando você executa, parece tudo a mesma coisa. Os 3 estão fazendo saída de dados. No fundo, cada print aqui internamente está processando, está recebendo o conteúdo, né? Esse conteúdo está sendo passado. Lembrando que o nome desses parênteses do print, esses parênteses do str, esses parênteses são chamados de passagem de parâmetro. Então, agora indo para a linha 26, entrada de dados, eu tenho a palavra input, né, de entrada, o mesmo input do JavaScript, vou fazer um input. Esse input eu digito a mensagem, e aí vocês viram que aqui, ó, apareceu na 4ª linha aqui, digite seu nome, o nome aqui, Adriano. Quando eu der Enter, ele vai fazer a linha de baixo, concatenando. Olá, Adriano. Então eu fiz aqui a entrada de dados, entrou um dado dessa variável, e depois fiz a saída. Tudo bem? Então, entrada de dados. Então, por exemplo, tem o número 1, número 2, e agora eu tenho a soma. E aí tem o print. Eu estou deixando a IA ganhar produtividade aqui na nossa aula, então. Aqui, ó, número 1, a variável recebendo input. E aqui, ó, ele já faz, toda vez que eu faço o input, tudo que entra pelo input entra como texto. Se eu quero um número, se eu quero armazenar um número, então eu preciso fazer o caching também. Então aqui do inteiro para string, né? Inteiro para string, aqui na linha 22. Aqui na linha 29, ele vai transformar o texto em inteiro e guardar inteiro aqui. E aí ele vai transformar aqui na linha 30 o input em float, que vai fazer a soma e depois vai printar a mensagem. A soma de número 1 com o número 2 é digite seu nome, Adriano, digite o número inteiro, 12, digite o número inteiro, decimal, 56. Aí vocês viram que ele formatou aqui, ó, a soma de 12 e 56.0 é 60. O que entrou float, ele já... Tudo bem? Então esse é um exemplo aí, exemplos clássicos de entrada e saída. Vocês conhecem como criar variáveis, como entrar com dado, como... Vocês viram que é bem simples. Nada do que vocês já não viram em JavaScript, Java, já outra linguagem para quem já estudou, para quem é a primeira vez também, eu acredito. Então, agora para continuar a aula, eu vou comentar esse bloco aqui. Então, eu vou selecionar ele, vou dar todo em verde. Então, tudo que está em verde agora eu vou dar o play, não vai rodar mais. O que eu quero fazer? Eu quero, então vou fazer um pouquinho mais em cima aqui, assim, ó, tipo de dados, só para comprovar, né? Então, vamos fazer uma saída. Enfim, aí haja mim, entendeu? Enfim, falta só um. Cadê o último que falta? Boa. Então aqui eu tenho 4 prints, type nome, type idade, type altura. Então, ao invés de ele dar o print no valor da variável, ele vai dar um print do tipo. Então o type ele vai obter qual tipo de dado que está. Então, quando eu der um play, ele vai printar. Então a linha 21 printou class, str, class int, class float, class bool. Por que class? Nome é um objeto, idade é um objeto. Tudo no Python é um objeto. Ele é um objeto e esse objeto ele foi derivado de uma classe. Então quem já aprendeu um pouco de orientação, a classe é uma instrução, um modelo, um plano, é um código que modela, planeja, ele define o formato de um objeto. str é uma... Toda vez que eu crio uma variável e guardo um valor texto, idade, como entrou número, então é o número inteiro, ele representa como se o objeto da classe float, dessa classe bool, para as variáveis lógicas aí, true ou false. Também vou vocês entenderem um pouco como é que funciona.
do type, né, de entender aqui mais um pouquinho de particularidades. E agora a gente vai falar rapidamente de condicionais. Ele se adiantou, falou de operadores, para quem tá fazendo curso de lógica, né, é natural a gente... Então, condicionais, a gente também chama de estrutura condicional, também a gente chama de estrutura de decisão, ele até falou ali. A gente também pode chamar de teste lógico. Então tem várias definições aí. É o if, é o if e else. E aí a IA já está ajudando, eu vou deixar mesmo. Aqui é uma condicional simples. Aqui eu vou deixar uma condicional simples. Condicional simples. Condicional simples, então, if, idade maior que 18. Então isso aqui é uma pergunta, né? Então fazer uma pergunta. Esses operadores aqui, ó, maior igual, esse operador é um operador relacional. Então quais são os operadores relacionais? Então agora a gente pode mudar a venda mesmo. Operadores relacionais, que ele chamou de também, né, de comparação. Então tá aqui, ó, 2 iguais, exclamação igual, que é o de maior, menor, maior igual, menor igual, são os operadores relacionais. Nós temos também operadores, lógico, AND é no inglês mesmo, tá? Não é o E comercial, nem o pipe, nem no Java, nos friendly Cs da vida, que é AND, OR ou NOT. O operador AND, que é o operador E, operador OR, e o NOT é o de negação, que inverte o sinal. E por fim, os operadores aritméticos. Então você tem aqui o de adição, subtração, esqueci esse cara. Operadores. A Floor Division, ele faz uma divisão exata, né? Quando eu falei Floor, né? Que é faz a divisão e faz o arredondamento. E a exponenciação são os dois asteriscos aqui. E aqui a divisão com o resto, é o módulo. Só para eu não estava lembrando aqui dos 2 barras. Então se você faz a divisão 15 dividido por 2, vai dar 7,5. Então ele faz aqui um arredondamento, ele vai para baixo, né? Então, os operadores... E agora sim, agora a gente vai falar de condicional simples. Então eu tenho uma condição, um teste lógico, se for verdade, se teste for verdade, se a idade for maior, ele faz o print para ser maior de idade. Condicional composta, eu tenho a condição, né, o teste lógico aqui, se for verdadeiro, ele printa, se não, o else. O else é o senão, né? Seria uma alternativa à verdade. Então, se isso aqui for falso, se a idade for menor que 18, executar o que? Para quem vem aí do Java, do JavaScript, você tinha a obrigação de colocar os parênteses, são opcionais os parênteses, e você, para definir que essa linha pertence a esse, você colocava uma chave, né? É assim, né? Então as chaves elas delimitam o escopo, mas aqui no Python não. No Python, o que delimita quem pertence à hierarquia, né, do escopo é a tabulação. Então aqui eu tenho uma tabulação, um recuo. Se eu trouxer aqui o print aqui para a borda, você vê que vai dar um erro aqui, ó. Então esse tab no teclado tem aí do lado da letra Q, tem tab. E esse tab diz o seguinte: esse print pertence a esse if. E esse print da linha 60 pertence. Então você define hierarquias de responsabilidade de escopo da tabulação. E a gente tem então condicional encadeada. Condicional encadeada. Já que você está me ajudando, me ajuda, vamos lá. Condicional encadeada, então, ó. If verdade, printa esse. Ah, mas isso aqui não é verdade. Então ele vai para o próximo teste. Então ele vai para o else if, né? Que é o elif. Aqui no Python é elif. Elif, idade maior que 18. E operador lógico, porque isso tem que ser verdade. E isso tem que ser verdade. Duas verdades, tudo é verdade. Aí ele printa. Se a idade é maior que 18, mas ela não é menor que 60, você é idoso. Então o else, ele é a exceção de tudo. Então tudo que falhou, esse teste falhou, caiu no else. Então aqui é encadeado. E você tem também a condicional aninhada. A condicional aninhada é isso aqui, ó. Você tem
uma condicional composta, né? Você tem um if else, mas dentro desse else você tem outro if else. Que aí dentro desse else, ou desse if, tanto faz, né? Você pode ter um outro if else. Então, quer dizer, você pode aninhar os if. Bem, eu não preciso dizer, eu acho que com certeza algum professor já falou, você já... E na verdade, nos últimos anos, né, 2 décadas, a gente tem uma luta para não... Elas são necessárias, mas vocês vão aprender que vocês já aprendendo algumas técnicas mais... Falar de código limpo, falar de arquitetura. Tem outras formas orientar o seu código a executar, né, de formas diferentes, dependendo do perfil do usuário, dependendo do cliente que você está atendendo, e ter variações no seu código sem necessariamente usar if. Né? Confesso que para mim assim, é muito mais fácil, às vezes muitos desafios a gente encontra no dia a dia, vou lançar um if aqui. Mas boas práticas, pensando no seu código pode crescer, manter. O ideal é que você pense em arquitetura, vocês vão ver outras, vou seguir na área. Beleza? Legal. Legal, isso eu vou executar. Então vocês viram aqui, ó, que eu executei, deu play, e ele executou os ifs, né? Eles são executados linha a linha. Ó, você é maior de idade, você é maior de... Porque a idade está na linha 16, está 30 anos. Eu vou colocar 14 aqui, ó. 14. Agora a idade vale 14, vou dar... Você não é maior de idade, você é menor. As condições mudaram. Agora eu vou passar para 74. Você é maior de idade, você é idoso, você é idoso. Entendeu? Que as respostas já mudaram. O que eu vou falar agora de debug? Eu vou falar de debug. Eu vou marcar aqui um ponto na linha 13 do jogo. E aqui, ó, na hora de dar o play, eu vou clicar nesse Vzinho do lado e eu vou digitar aqui Python Debugger. Python Debugger, vai demorar um pouquinho, aí. Beleza, ele mudou um pouco a visão do VS Code. Agora tem aqui, ó, uma régua aqui em cima. Tem um play, tem um step over, step into, step out e o restart. Quadrado vermelho para. Agora que eu dei um Python Debug, né? Eu cliquei aqui em Python Debugger e eu marquei antes aqui o ponto vermelho. Então eu disse assim, ó, você vai executar o programa e vai parar nesse ponto vermelho. Então ele parou e eu posso agora continuar. Então eu posso continuar o Shift F8. O que quer dizer isso? Ele vai executar pulando as linhas sem entrar em detalhe. Se eu clicar nesse Step Into, se tiver uma função, ele vai entrar nessa função. E aqui no Step Over F8, ele vai pular linha a linha. Então eu posso digitar F8 no teclado ou clicar aqui nesse elemento. Eu vou clicar nesse elemento, ó, nome igual a João, ele vai marcar. Se você olhar aqui do lado esquerdo, ó, variáveis locais, tá aqui nome igual a João. Então na memória ele gravou. Vou dar o Step Over de novo. Ó, sobrenome igual a Silva. Pulou para a próxima linha. Step Over. Nome completo, ó, João Silva. Então ele vai mostrando na memória como as variáveis estão sendo criadas na memória. Isso de modo local e de modo global. Eu vou clicando no step over, as variáveis vão sendo declaradas e criadas. Qual é a posição, né? Você pode colocar o mouse em cima da variável também. E agora sim, eu cheguei na linha 46 e a pergunta é: idade é maior ou igual a 18? Idade é, né? Se idade é maior ou igual a 18, ele vai printar. Quanto vale idade? Idade vale 70. Então, quando eu der o step over, ele vai fazer um print. Agora, a idade é maior ou igual a 18? Ele vai fazer maior de idade, vai pular o else. Tá vendo que ele pulou o else? Ele não fez essas... Isso aqui já era verdade, ele faz. Então o if, ele tem quando você chega... Você está andando numa rua. E no final da rua tem uma bifurcação. Você vai para a direita ou vai para... Então se você for para a direita, você vai ficar rico. Se você for para a esquerda, sei lá. Brincadeiras. Mas é uma encruzilhada. Então aqui é uma encruzilhada. Ou um ponto de decisão. Você vai decidir aqui. A idade é maior ou igual a 18. É verdade. Então aqui é um ponto, por isso que é chamado de condicional, né? Estrutura condicional, estrutura de decisão, teste lógico. Você faz um teste, se for verdade, execução da verdade, ou instruções, né? Posso ter mais, contanto que elas continuem aqui, ó, respeitando. Vai ficar claro que se... Aí continuando aqui nossa caminhada no debug, a idade é maior que 18. Tá vendo que ele pulou o elif e pulou o else. Foi embora, não fez ele só fez o primeiro da verdade. Aí mais uma vez, mais um teste aqui, agora a idade é menor que 18? Não, falso, então ele não vai printar isso aqui, veio para o else, no else ele fez outro teste, tá? Então aqui no aninhado, de novo, é importante que vocês observem que o Python tem essa característica, tá? Essa estrutura toda aqui pertence ao else. Esse if, ele tem dentro dele um print, esse print pertence a esse. Esse if else todo pertence a esse, assim por diante. Então, definida na... Beleza? Então,
Essas são as condicionais. Vou comentar novamente. E agora a gente... Laço de repetição. E a gente consegue... Com enquanto. Como é que é com enquanto? While. Idade. Maior. Ou menor. Então eu sei que a idade é 74, né? Vamos lá conferir. Idade vale. Idade é 74. Então, quando ele for executar essa linha, enquanto while idade menor que 100, ele vai fazer o print e vai... A gente chama isso de incremento. O idade igual a idade mais 1, que a gente chama de incrementar. É o incrementar. Então, essa operação, idade mais igual a 1, seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Idade recebe idade mais 1. Então você pode simplificar. E é um incremento, né? Eu vou incrementar. Se a gente fizesse idade menos igual a 1, seria idade igual idade menos 1. Então seria um decremento dependendo do que a gente, né, do objetivo. São essas observações aqui. Então, de fato, o que ele vai fazer é o seguinte: enquanto idade menor que 100, se isso for verdade, ele vai repetir essas linhas e vai evoluindo aqui a idade até chegar. Então, vou dar o play e ele fez lá, 74 até 99. O 100 ele não fez, né? Porque quando ele chega em 100, 100 é menor que 100? Não, 100 não é menor que 100, é igual. Se você colocasse aqui menor igual, ou eu posso usar o operador composto dessa maneira, posso usar aqui o AND, idade menor que 100 e idade igual, tá? Em comparação são dois iguais. Então, eu quero comparar se a idade é menor que 100 e se a idade é... Para não ter que escrever tudo isso, inventaram aqui o menor igual, que aí ele já você não precisa colocar isso. Então, while, enquanto isso aqui for verdade, se eu inverter o sinal aqui, ó, maior ou igual a 100, ele nunca vai fazer. Não vai acontecer. Tem certeza, professor? Tem, ó. Vou fazer o debug. O debug é esse bichinho também, ó. Pode ser. Vai parar na linha. Vou dar F8 no teclado, linha a linha, até chegar na linha do while. Aí aqui ele pergunta: idade é maior ou igual a 100? Não, não é. Então ele pula, ele não vai. No Python, o while, ele tem um else. Só que esse else do Python não é um else do if. Não é porque, se isso for falso. Esse else é uma espécie de finalizador. Então você pode fazer o laço acontecer, lá, né, as operações do laço acontecerem. E no final, quando tudo acontecer aqui, você pode fazer um else. E nesse else, você encerrar o processo. Então eu vou dar o play. Aí ele fez o laço. Ele sempre vai fazer o else. Se eu voltar aqui para menor, olha lá, ele sempre vai fazer. Não é porque fez a linha aqui que isso aqui ele vai pular. Não é igual o if. Tá? O if não. O if, if verdade, faz a verdade e pula o else. Se for falso, não. Aqui se for verdade no if, ele faz linhas da verdade e pula o else. No while, não. No while, ele sempre vai fazer... Esse else é uma espécie de finalizador. Ele encerra. Então, de repente, você carregou algum objeto na memória e aqui você quer descarregar esse objeto, zerar ele. Então, o while é opcional. E você tem, agora eu vou comentar E você tem como laço o for. Tá? E o for é um pouquinho diferente do for que a gente conhece nas linguagens. O for ele é um pouquinho diferente. Ele segue estritamente as recomendações, geralmente, quando você tem contagem. Né? Aqui eu fiz contagem com idade, né? Com o while. Né? O while é ideal usar o while quando você tem ali verdadeiro ou falso, os booleanos, né? Verdadeiros. Quando é for, você tem contagem, você tem que contar de 1 a 100, tem que fazer contagem, o ideal é usar for. O for, ele usa um índice, tá? Que é que eles chamam de i, é o índice. Isso, de índice. Por convenção, vocês vão encontrar muito código legado com i. Esse i é de índice. E o for, ele tem duas palavras reservadas, o for e o in. Então, para tal índice, em tal estrutura. Então, estrutura complexa, ou vetorial, uma lista. Aqui, no caso, ele fez um range, né? Um range de 5. Ele tinha deixado comentado, mas eu vou fazer um debug para que vocês vejam aqui. Debug, F8, F8, até chegar lá. E olha o que acontece. Quando eu colocar o mouse em cima do range, você tem um valor inicial, um valor de passo, um valor de... É isso que são os 3 valores que estão implícitos no range. Tá? Então aqui eu tenho um range de 5. Então esse range de 5,
Quando eu der um F8, olha o que vai acontecer. E ele vai fazer assim, ó, print, contagem, índice. O que tem no índice? 0. Então o índice tem 0. O índice é um elemento do range. É um elemento do range. Vou dar F8 de novo. E agora o índice mudou para 1, para 2. Eu estou dando F8 no teclado, mudando, debugando a linha. Para 3, para 4. E acabou o laço. Então quando você tem um range de 5, quer dizer o quê? Que ele vai fazer uma contagem, ele vai criar na memória uma lista de 0 até 4. Então se eu tiver um range de 10, quer dizer que eu vou ter de 0 até... Se for um range de 100, então ele vai ter um range de 0 até 99. Tá? Então eu vou dar o play aqui, ó. Ele fez a conta. Então esse range, ele cria na memória uma estrutura, certo? Com aqueles índices. Esse é o princípio do for. E para terminar a aula, que já está bem longa, né? Quase uns 50 minutos de aula. Agora a gente vai falar de lista. Listagem. Estrutura de dados. Então a gente consegue aqui no Python criar uma lista de qualquer coisa, usando colchetes. Então você usa aqui a lista igual, e aqui eu tenho uma lista de números. Eu quero percorrer essa lista. For, no lugar daquele índice, né, ele colocou uma variável número na lista. Então é o mesmo princípio aqui. Ele vai ler a lista e a cada volta do laço ele vai pegar um elemento da lista, despejar aqui em número. Então se der o play aqui, a gente vai ver, ó, número 1, número 2, número 3, número 4. Quer dizer, eu criei uma lista de 1 a 5 e ele percorreu a lista. Será que isso é verdade? Vamos debugar. Vamos debugar. Debug na área. Beleza, criou na memória uma lista. A gente vai ver aqui na memória, ó, uma lista, ó, índice 0, valor 1, índice 1, valor 2. Então o índice é a posição de cada elemento. E a gente agora, vou dando F8, ó, e ele vai fazendo o laço, repetindo legal? Eu tenho também tuplas. Eu posso criar uma tupla. Tupla é com parênteses. A tupla é imutável. Já vou explicar essa questão do mutável e do imutável para você. Então, lista a gente cria com colchetes, tupla a gente cria com parênteses. Tá? Parece a mesma coisa, vou executar, deu o mesmo efeito dali, mas internamente são estruturas diferentes. Para debug, aí ele vai criar na memória uma tupla memória, mesmo princípio, cada posição tem um índice, começando em 0, ele tem o len, que é o tamanho, ele vai dando ali, ele vai percorrendo a lista, mostrando um dado diferente. É o mesmo princípio, mas qual é a diferença da lista para a tupla? Vou criar uma lista aqui, ó, de nomes. Lista de nomes, beleza? E tem uma tupla com os mesmos nomes, legal. Aí a me ajudando aí. Agora é o seguinte, se eu quiser printar um elemento da lista, eu posso printar, eu faço assim, ó, lista 0. O que esse lista 0 vai fazer? Né? Quando eu der o print aqui, print lista 0. O que é lista 0? Lista o elemento da posição 0. O elemento da posição 0 é o João. Se eu quiser o elemento da posição 2, é o Pedro, porque é 0, a posição 0 é o João, 1 é Maria, 2 é Pedro, 3 é Ana. Sempre começa em 0. Ah, eu quero o elemento da lista, eu quero o elemento 2. Ele vai printar o Pedro. Vai printar o João, vai ser o Pedro. Então eu vou dar um play e a gente vai ver, ó, printou o Pedro na tela. Na tupla, mesma coisa. Tá? Mesmo princípio na tupla. Você tem lá o índice, eu quero o elemento, beleza. Printei o Pedro na tupla. Agora é o seguinte, eu quero alterar nome na posição 2, que é o Pedro. Né? Eu quero que o nome dele seja Simão. Perdão, aqui no meio de lista. Então aqui nessa linha, lista 2, lista, elemento 2 da lista, que seria elemento 2 da lista, eu quero trocar o valor de Pedro para Simão. E na verdade foi ao contrário, né? Simão virou Pedro. Então agora, quando eu der o print, ele vai printar Pedro, e depois, ó, na linha 108, ele vai fazer o print do Pedro alterado para Simão. Agora, vamos tentar fazer isso com a tupla. Vou tentar fazer com a tupla, vou dar o play. Olha o que deu.
Ele até fala aqui, né, o comentário da IA, o objeto não é atribuição. Então ele não consegue, ó, trocar o valor daquela posição. A tupla, ela é imutável. Eu crio, se você quiser uma lista que ela não... você quer criar uma lista e você não quer que essa lista sofra alterações no meio, né, do percurso dela. Então isso é bacana. E boa parte dos exercícios, né, quando a gente for falar de OBI, boa parte dos exercícios, eles são resolvidos com lista, com tupla e com dicionário. Deixa eu até comentar aqui, gente, o que é um dicionário. Dicionário é outra estrutura complexa que você pode criar objetos. Isso aqui parece muito com o JSON, para quem está no terceiro ano, já viu comigo, que está no segundo vai ver agora, que parece uma tabelinha do banco de dados, uma modelagem de dados, uma entidade. Vou tentar aqui, pedagogicamente, trazer elementos para vocês que vocês já devem ter visto em aula. Quem está no primeiro deve ter visto modelagem, entidade, campos, né, colunas, valores. Quem está no segundo está vendo agora JSON, objeto. Então, quem está no terceiro já viu com certeza. Então aqui o dicionário é muito parecido com o conceito de JSON, né? De JavaScript Object Notation. É um objeto. Esse objeto ele tem chave e valor. Tá? E você acessa os valores através das chaves. Então você tem até um índice, né? Aqui seria o índice 0, aqui seria o índice 1 e assim por diante, como é na lista. A premissa é a mesma. Só que você acessa os valores através das chaves. Então aqui o dicionário ele tem uma chave nome, vai ter o João, idade, vai ter... eu vou dar o play. A gente viu que ele... duas linhas aqui, fez... Vamos comentar, eu vou dar o play. Agora sim, ó, João, 74. Ele não está printando, tá, as variáveis, eu vou até comentar as variáveis lá em cima, para não confundir vocês. Só vai executar, vou dar o play. Se eu trocar aqui para André Silva, a idade, 15 anos. Dá o play. Legal, então você tem aqui dicionário. Outro estrutura legal também de... ele ia falar de operação de negócio que está com acento, né? Então ele mudou aqui, ó. Como acontece na lista, não é igual a tupla. O dicionário também é mutável. E tem uma última estrutura antes de a gente terminar essa aula. Conjunto, que é o 7. Que ele também parece uma lista, só que ele é uma lista, ele é um conjunto, é uma lista que você não usa colchetes, você usa chaves, e aí você pode encadear os elementos da lista. Você tem um conjunto, de conjunto, você consegue adicionar um elemento no conjunto e remover um elemento através do ADD, né? Eu não fiz isso na lista lá em cima, mas você consegue dar um print na lista. De novo aqui criar a lista primeiro, né? Então você consegue dar um print. E aí tem as operações de lista. Lista sort. Tá vendo que ele criou a lista com os números embaralhados e depois ele ordenou a sort, ordena ali. Você tem o reverse, inverte a ordem da lista. Você tem o lista append para adicionar elemento na lista. Tem o remove da lista. Vai remover um elemento da lista. Então, assim, esses exemplos que eu estou dando para vocês são exemplos que, se vocês praticarem, entender como é que... Para quem já viu vetor, é um vetor, tá? Que o Python chama de lista, o Python ele... No Java, quem tem Java tem as collections, também tem list, array. E você também tem as operações, aqui está só operações, você manipular a lista, manipular elementos da... E esses conceitos são muito importantes. Um algoritmo, né, então, teste lógico em Python. É um aulão que eu fiz aqui de Python de 1 hora, então 1 hora e 2 já. Eu vou finalizar, ficar aí como lição de que vocês investiguem lá nas outras funcionalidades do Python. Tem muita coisa, é uma linguagem muito dinâmica, é bem flexível, só que ela não é fácil, tá? É uma linguagem que eu nem falei de list comprehension, vou deixar isso pra... Você tem outras coisas do Python que são complexas, que elas simplificam a vida da gente, mas você tem uma prática dos algoritmos, de estrutura de dados, de estruturas mais complexas. Mas tudo começa com a variável. Se você entende o que é uma... Tudo começa com um dado, a necessidade de alguém de escrever lá na pedra um nome. Beleza, então aqui agora para o commit, que foi um aulão.
E esse aulão subiu para as aulas de OBI do OBI 2026, tá? E lembrando, né, galera, quem participar da OBI, tiver boa classificação, eu vou pagar um curso de R$ 30 da Udemy de Python do Luiz Otávio Miranda. Que é o melhor curso de Python que tem. Aí, tá até ajuda o tio, né? Tá aqui, ó. Só aprender, meu, é muita aula. São muitas aulas. Para quem, eu tô sem grana, quero aprender. Escola Virtual do Bradesco. Vai lá que tem curso de Python. Acho que são 5. Escola Virtual do Bradesco e no YouTube do nosso amigo desse robô Android aqui, do hashtag. Beleza? Isso aí, ficou uma aula grande, mas dá pra vocês. Velocidade 2, pula aula. Alguma alma caridosa faz um índice focada na OBI, a gente vai de Python para OBI.